Bom dia a todos. Hoje temos mais uma aula de Indivíduo, Cultura e Sociedade, e a discussão de hoje é sobre o texto do Taylor, A Política do Reconhecimento. Lembrando que esse texto foi uma decisão que a turma tomou e incluímos o texto no nosso programa que ele não estava originalmente. Então, vamos lá. Quem começa a nossa discussão de hoje? Helena. O que você achou do texto? Eu gostei muito do texto e conversou muito com o que a gente estava discutindo na aula sobre a questão das cotas, né? E um segundo, aqui onde ele faz essa distinção do tipo de política que se baseia no igual, né? E o tipo de política que se baseia em reconhecer as diferenças. E eu gosto que ele fala dos problemas dos dois, né? E dos conflitos que eles entram com as próprias ideologias. E aí eu fui além do texto e eu li um pouco depois, onde o segundo comentário define esses dois tipos que eu falei como liberalismo tipo 1 e liberalismo tipo 2, né? E eu gostei muito dessa questão que está explícita no texto, mas achei que no comentário ficou mais clara, do liberalismo tipo 2 poder optar pelo liberalismo tipo 1. Ou seja, das pessoas que prezam por o reconhecimento das diferenças, em certos momentos poderem optar por essa coisa da homogeneização também. E eu acho que os exemplos que ele traz muito interessantes, do Canadá. Eu gostei muito do texto. Eu gostei muito do texto. Tá bom. Legal. Rafael, é você, Rafael. Professor, assim como a Helena, eu gostei muito, só que eu não consegui avançar muito, eu só li a parte 1, porque eu vou lendo o texto fichando, e esse tem muita coisa para fichar. Peguei ele 3 vezes e fui anotando muitas coisas do texto. Então, eu vou precisar de um pouco de mais tempo para terminar, mas eu também achei, como a Helena também já falou, que ele conversa com muitas coisas que a gente conversou na aula mesmo, tipo, sobre por que a gente persegue esse ideal igualitário e tudo. Aí ele fala, tem textos que são difíceis de ler porque usam palavras difíceis, a construção é difícil. Esse é uma construção muito boa, o autor escreve muito bem, só que é denso, então a gente vai devagar porque a gente vai pensando no texto. O que mais me chamou a atenção nessa parte que eu li, eu fiquei curioso para saber se ele ia concordar que existe essas identidades dos colonizados, das mulheres e dos negros, elas realmente são subjugadas pelos europeus. E aí, na parte que eu terminei de ler, ele acaba reconhecendo que sim, mas eu acho que ele ainda vai falar mais nesse assunto. Me chamou a atenção a história quando ele falou que o desaparecimento das hierarquias sociais, o fundamento de honra e tudo é determinante para o surgimento dessa noção de reconhecimento. Concordo, mas é difícil a gente avaliar que as hierarquias sociais desapareceram, né? Elas não desapareceram, e eu acho que o quem sou eu ainda é regido, em parte, pelas hierarquias sociais, talvez hoje mais baseado na renda, né? As pessoas ricas conseguem ser mais ou se impor mais o seu ser sobre as pessoas pobres. E o que mais que eu poderia dizer? Gostei da história também, da argumentação sobre
a nossa identidade ser formada em função dos outros, né? Que pelo que eu depreendi do texto até agora, ele acha que é muito difícil ou quase impossível ser sozinho. Você tem que bater esse seu ser com os outros, principalmente em quem você confia, para ter essa resposta de quem sou eu. Acho que isso tem bastante a ver com a questão de psicologia também, que a gente vem discutindo ao longo do curso. Enquanto é isso. Legal. Letícia, você quer dizer alguma coisa? Eu, inclusive, sugeri esse texto porque eu já tinha lido ele antes, né? Isso está facilitando o meu estado atual. E é o tema do meu TCC. Eu estou fazendo justamente sobre as demandas de reconhecimento do Quebec. Eu fiz o campo... Você está trabalhando com o Luiz Roberto? Foi, só que agora ele entrou de licença, né? Aí agora eu estou com o professor Daniel Simeão. Uhum. E é isso, assim, eu vou ler aqui as anotações que eu já tinha, assim, que ele fala muito das esferas de reconhecimento, né, da esfera pessoal e da esfera pública, e que o não reconhecimento não é só ausente, tipo, não é só uma ausência, é também um ferimento, né? Você está ferindo a dignidade da pessoa quando você não reconhece ela da forma que ela acha que, né, que o grupo acha que tem que ser reconhecido. E que fala muito da coletividade, né? De como tem recursos e características que são coletivas e que elas precisam ser entendidas como coletivas, não como individuais, que é aquela coisa do universalismo, da política da diferença. E a parte assim, que eu gosto muito que ele fala que numa democracia é preciso que tenham, né, políticas de reconhecimento de diferença para funcionar, porque ele volta da parte histórica, desde do cair dos estamentos, né, que começou a cidadão ser a coisa mais importante que a pessoa pode ser. E... desculpa, a fala ainda tá confusa. Não, Mas tá é tudo isso. bem. Tá bom, vamos lá. Henrique, o que você achou, Henrique? Eu não consegui ler o texto essa semana, não, professor. Não. Ok. E você, Milena? Milena? Será que ela não está? Ela não vai poder falar, Milena. Então vamos... Rafael, e você? Rafael já falou, não já? Não, foi Rafael. Não. Rodrigo. Confundi aqui, peraí. Então, é um tema que eu gosto muito, né? Eu não sei se foi nessa aula que a gente comentou, se foi na de MTAS, mas enfim, é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu também estudei bastante, principalmente no período que eu estava fazendo sociologia política, pegando uma disciplina, né? E aí eu, assim, mergulhei nas teorias de reconhecimento. E é legal porque eu não lembrava. Eu tinha muito mais as leituras a partir do Honneth e da Fraser, né? Sobre reconhecimento. E eles partem principalmente do Hegel, né? Eles não fazem essa volta até o Rousseau. E aí eu achei bem interessante, que eu não lembrava disso. Mas, pegando um pouco também do que a Letícia falou, né? Eu acho que não só a questão do reconhecimento se torna meio que um pilar, né? Dessa noção moderna também. Porque o reconhecimento... não existe uma lacuna de não reconhecimento, porque a ausência do reconhecimento, né, ela gera consequências também. Então, de uma forma ou outra, o reconhecimento está sempre presente. Então, não tem como a gente ter qualquer discussão, por exemplo, aí dentro da perspectiva moderna, onde o reconhecimento não esteja presente, né? Porque a própria ausência do reconhecimento gera tensões, gera conflitos, etc. E, enfim, aí as coisas que a gente estava pensando também, né, a questão da relação com a linguagem, que eu acho muito interessante, né, que eu só consigo me reconhecer, né, através dos elementos que a linguagem me fornece,
mas que essa linguagem só apreendo através do outro, né? Que aí a gente volta para aquela questão que aí está muito dentro da discussão do reconhecimento, essa ideia de identidade eu, tá? Identidade nós também, que a gente veio discutindo, que eu acho bem interessante. Eu não sei, a gente entra na questão das políticas afirmativas também, né? Que a gente vai um ponto que a gente pode colocar, as políticas identitárias, aí a questão do multiculturalismo, né? Que aí eu não sei se tá tão aqui ou se já entra uma discussão mais para frente dessa explosão, né, de grupos identitários que começam a se formar e se compreender enquanto tal e começam aí a questão da igualdade da diferença, né, de reconhecer-se como iguais e determinados direitos iguais e reconhecer-se como diferentes e tendo direitos a serem diferentes também, né? E aí, tipo, o boom que isso causa hoje, com essa multiplicidade de grupos étnicos e etc. que a gente tem. E eu não sei, professor, eu vou parar de falar porque eu vou esperar a galera falar mais coisa para a gente ir tocando. Tá bom. E você, Adril? Andrew deve estar com problema de conexão. Ana Luísa. Andrew? Sim. Manda bala. Então, eu não consegui terminar de ler o texto, porque é um texto que realmente você precisa fazer uma leitura mais detida, né? Eu mesmo tive que reler vários parágrafos. Mas, assim, gostei muito da discussão. Ela traz à tona questões que a gente já debateu aqui, né? E coisas muito relevantes para a nossa sociedade atual. E eu gosto, assim, quando a gente pega toda aquela carga mais filosófica que a gente estava recebendo, traz para questões práticas, assim, né? A gente pega essa questão do indivíduo, assim, de uma discussão mais abstrata e traz ela para questões práticas do direito, da vida em conjunto, né? E aí, assim, das partes que eu li, eu achei interessante esse caminho que ele percorre até resumidamente, né, porque a gente já debateu isso antes, mas, assim, desde a formação desse ideal de identidade, de igualdade que a gente tem hoje, né, e ele passa pelos outros tipos de sociedade que já tiveram, que a questão da identidade sempre esteve lá, sempre esteve posta, mas o reconhecimento não se constitui como um problema, né? Porque dentro dessas sociedades a sua identidade era dada pelo meio social que você estava inserido. Portanto, o reconhecimento já estava ali, né, presente. E aí trazendo para os nossos dias assim, que tem a questão da dignidade e tal, da responsabilidade do indivíduo e tudo mais, aí isso já começa a se tratar de uma questão, de um problema, né? Porque, assim, tem muito daquela coisa, o não reconhecimento é, é uma, é uma, é um passo anterior do dizer você não precisa existir, né? Então, uma coisa que, levando isso adiante, acaba, assim, legitimando a exclusão e até a eliminação de certos grupos, né? Deixa eu ver o que mais está aqui no texto. Bem, acho que a princípio é isso. Espero aí contribuir mais na discussão com o pessoal. Tá bom. E você, Ana Luísa? Bom dia, professor. Eu tive Bom umas dia. semanas aí um pouquinho puxadas, aí eu tô um pouco perdida na matéria, e não consegui ler o texto hoje, mas o feriado tá vindo aí eu vou conseguir recuperar tudo. Peço desculpas, mas estou aqui acompanhando, viu? Tá bom. Você, André? Oi, gente, bom dia. Então, esse texto eu não consegui ler ele até o final, mas o que eu li eu gostei bastante. Ele é um texto que, justamente, eu fiz uma leitura bem lenta, fui lendo e aí eu parava, tinha que reler, né? Porque são muitos pontos e eu não parava de anotar umas coisas também. E achei muito interessante como que ele coloca a questão da identidade social, individual, né? Fala também de autenticidade também, que é um termo que me chamou muita atenção. E também essa questão de discutir os direitos, né? E discutir direitos igualitários e de expressão também, e como que isso também entra no paradoxo, né?
porque ao mesmo tempo que as pessoas tentam achar essas diferenças, elas também estão, às vezes, querendo criar meio que outro grupo ali, outra forma de organização. Enfim, eu fiquei viajando muito nisso, mas também um dos pontos também que me chamou muito a atenção foi a questão de dignidade, classes, né? E eu fiquei lembrando muito do Japão, né, da história japonesa, sobre a linguagem visual, principalmente, que em muitos momentos ela foi tirada, né, do país em prol de um sistema político ali, que não queria justamente ter tantas diferenças. Isso eu posso comentar mais adiante, mas eu também fiquei lembrando muito dessas discussões, porque outro dia eu estava no YouTube e aí apareceu justamente outra aula que você dá, né, professor, que é com tem uma aluna que já estudou comigo, que é a Axa, e eu senti muita saudade dela, ela é muito inteligente, e a gente conversava muito, e eu lembrei dos textos também que a gente discutia, e entre eles tinha o da Ruth Benedict, que era do Crisântemo e a Espada. Então, eu pensei muito nesse texto enquanto eu lia esse de hoje, né? Justamente porque teve um processo de canibalização ali da cultura japonesa a partir disso, né? Quer dizer, a partir não, mas depois disso, com aquele período de guerra e tal. Isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante, eu e a Axa. E, enfim, depois a gente vai conversando mais durante a aula. Tá bom. E você, Arthur? Oi, professor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, professor, eu também gostei muito do texto. Várias coisas eu anotei aqui também, li bem devagar. E é o seguinte, eu não sei se você concorda, não sei se a turma concorda, mas assim, eu senti que a concepção de eu ou de indivíduo, né, desse texto é a mais abrangente, a mais bem elaborada de todos que a gente já leu até agora, né? Essa noção de um sujeito, né, que sua identidade não está alheia a outras pessoas, né? Na verdade, a gente só se forma, só se constitui a partir das palavras desses outros, né? A partir da linguagem desses outros. E tem um momento que ele fala uma coisa até bem poética, né? Que quando aquilo que a gente ama, aquilo que a gente deseja, a gente só consegue a partir das pessoas, né? Essas pessoas fazem parte da gente, de alguma forma, né? Que é aquilo que a gente já tem trabalhado em outras aulas, né? E na verdade, isso é muito interessante, porque eu queria até saber de quando que é esse texto, de quando que é esse autor, eu estava pensando agora, né? 1992 é o texto. 92, né? Que coisa, porque é muito novo, porque na verdade essa noção do reconhecimento, esse processo de simbolização da própria noção de eu, né? Essa coisa de buscar uma autenticidade, né? E tal, na verdade ele tá calcado em noções e muito tipo assim que Lacan trabalha muito, né? Na verdade, eu tenho uma pesquisa de PIBIC articulando com Lacan, né, como é que essa influência dos outros importantes da cultura constrói um imaginário cultural de uma sociedade, né? Eu vou trazer o Fanon e a Lélia Gonzalez para mostrar como é que vão se mostrando, né? Como é que vão se formando no imaginário popular mesmo, cultural, identidades, né, que são recorrentes na vida do brasileiro, na cultura, e como é que isso cristaliza uma relação simbólica e como é que como é que a inferiorização simbólica a partir do racismo consegue gerar patologias, né, tanto psíquicas como culturais, né? Aí é muito massa isso. E como é que, né, essa coisa da inferiorização, né, que ele traz no começo, é totalmente isso. Então, como é que a gente percebe a nossa identidade a partir dos olhos do outro, né? Por causa dessa língua, né? E como é que a gente vai buscando a nossa própria, simbolizando de alguma forma a nossa própria identidade, buscando essa autenticidade, né? Isso não é uma coisa dada, né? Isso é uma coisa trabalhada, uma coisa construída, né? E eu achei muito engraçado, porque apesar dele ser uma pessoa que não está discutindo
essa noção. Tipo assim, ele está discutindo isso, só que o ponto dele não é exatamente desconstruir essa coisa do eu, indivíduo, sociedade, né? Ele já coloca um elemento que, tipo assim, já engloba isso, né? Que é a questão do reconhecimento, né? E eu fico pensando, né? Lembrando de Moço, né? Aquela coisa das várias comunidades, com cada uma noção de pessoa diferente, né? E coisa e tal. E aquela coisa, né? O reconhecimento está sempre ali, né? O Rodrigo falou isso, né? Falou também sobre uma noção muito moderna, né? Mas eu acho que, tipo assim, aí já é pergunta minha que eu gostaria de levar para o grupo, assim, eu acho que toda forma de identidade depende de um reconhecimento, de como é que a sociedade te vê, né? Como é que a sociedade concebe, né? Então, a sua posição, né? Da sua família, a posição, qual é a sua representação dentro do grupo, qual é o seu papel dentro do grupo, né? Se você representa um totem tal, uma parte de um animal tal, né? Que tem relação a uma função específica, outra, né? A sua idade, tudo isso interfere na forma como as pessoas, né? Talvez na base dessa função da dignidade, né? E da honra, na verdade, né? De qual é a sua posição e tal. Então, eu achei que, tipo assim, isso dá ferramentas, né, para a gente que está estudando indivíduo e sociedade, muito boas, né, para a gente pensar exatamente o que é dignidade, o que é honra, né, será que eles realmente desaparecerem e acabou toda forma de hierarquia social, como eu acho que o Rafael perguntou, né? Será que acabou toda forma? Será que, na verdade, não só se elevou para uma nova forma de hierarquia social? Né? Será que tipo de honra a gente está falando hoje? Né? Que tipo de dignidade? Será que é realmente igual, né, para todos? E eu acho que é isso, assim, essas foram minhas questões iniciais, assim, tipo, exatamente discutir esses conceitos para chegar a uma formulação que não vai ser nem do autor, nem de nenhum autor que a gente vai ler e já leu, né? A gente pode, como grupo, né, formular nossa própria noção de eu, metodologicamente falando, né? Será que isso é possível? Será que a gente vai sempre ter que escolher um eleito, né, da academia para falar por nós como porta-voz acadêmico, né? Isso aí já é até uma outra questão, assim, né? Será que cabe a gente trazer a nossa própria noção de eu? Ou será que a gente vai ter que sempre ter o Taylor falou isso, então, velho, é assim as coisas do eu e o outro, né? Como se eu falasse exatamente a mesma coisa de Taylor, né? Como é que seria? Claro que não falaria se não tivesse ele, né? Aí já é outro passo. Mas, assim, pensar como é que a gente, como grupo, poderia formular uma noção de eu e individual e sociedade a partir das nossas aulas e dos nossos debates. Mas é isso. Ok. Obrigado, Arthur. Camila, e você? Bom dia. Eu não consegui ler o texto inteiro. Enfim, tá um caos tudo. Eu achei interessante o começo do texto, quando ele fala sobre a questão enfim, da identidade negativa, né, sobre esse auto-ódio. Eu lembrei sobre umas leituras que eu fiz no passado sobre a questão da identidade auto-atribuída, né, e a identidade atribuída. Enfim, nesses textos que eu lia, como a identidade, ela auto-atribuída, ela era uma identidade mais positiva do que a atribuída por terceiros, né? Enfim, eu achei interessante um pouco mais para frente do texto, quando ele fala que todas as pessoas têm identidade. Peraí, deixa eu achar o texto certinho. Enfim, o autor fala onde todas as pessoas têm identidade e aí ele fala, né? A exigência universal estimula o reconhecimento da especificidade. Enfim, eu achei interessante, assim, porque às vezes a gente acredita que as únicas pessoas... Enfim, nessa questão de identidade feminista, enfim, do movimento negro, a gente... Às vezes o que eu sinto como as pessoas acham que só pessoas negras ou pessoas, enfim, não brancas e mulheres, etc., têm uma identidade como, enfim, não são só essas pessoas, né? Não são só esses grupos minoritários, entre muitas aspas. É isso. Bom, legal. Que bom que vocês gostaram do texto. O texto é, de fato, meio comprido. Ele tem 49 páginas, pelo menos na versão que eu li, que é a versão em inglês.
Eu não sei se a versão, eu não me lembro da versão em português quantas páginas tem, mas ele é bem comprido, né? E aquele texto multiculturalismo também tem vários comentários, né? Tem um comentário inclusive do Habermas, acho que tem do Walser, eu já não me lembro de quem mais. Então tem muita coisa para discutir. Vamos começar então com. Antes da gente discutir, eu queria fazer um parênteses. Essa ideia de reconhecimento, ela já está lá no Hegel, na dialética do Senhor Estravo. Quem citou isso foi o próprio Rodrigo, né? E nós temos um autor brasileiro que já trabalha isso, cujo texto dele, eu acho que é da década de 60, que é o Roberto Cardoso. Que é o Índio e o Mundo nos Brancos. Ele vai utilizar... Não. Deixa eu ver quanto é que é o original do... O original é de 63. E ele vai discutir justamente essa questão. Vai dizer que o grupo que ele estava estudando, que eles se relacionavam com a sociedade nacional a partir da ideia de consciência infeliz, que estava lá no Hegel, que é você se ver pelos olhos do seu opressor, ou pelo preconceito do seu opressor. E tem toda uma produção brasileira sobre identidade que, embora não esteja diretamente, quer dizer, não explicitamente, talvez dialogando com a questão do individualismo, ela está presente nisso o tempo todo, porque esse pessoal leu o Drummond desde o princípio e estava dialogando com ele também. Drummond fez um grande... o Drummond ele foi muito importante na academia brasileira, principalmente a partir da década de 70, 80, com a diferença entre ideologias individualistas e ideologias holistas, né? E como isso tem a ver com o Brasil. Inclusive, o texto do Roberto da Mata, que alguém citou aqui, embora sem citá-lo, que falou, acho que foi o Rodrigo, né? Quem Foi sou não, eu, mas né? com quem você está falando, né? Acho que foi o Rafael. Eu Foi o pensei nisso na Rafael. hora também. Foi o Rafael, que é o texto da Mata. O da Mata, ele pega isso do Drummond. Então, a gente está lendo, na verdade, a gente está caminhando numa coisa muito... Outra coisa que eu queria falar sobre o Taylor é que esse é um clássico moderno. Eu tive a pachorra de depois olhar no Google Scholar quantas citações tinha esse texto. Mais de 10 mil citações. Que é um número... Esse é o Bourdieu, os textos do Bourdieu tem 10 mil citações. Acho que não tem 30 mil, enfim. Ou seja, se você pensa que faz 30 anos desse texto, então significa que são mais ou menos 300 citações por ano, o que significa mais ou menos uma por dia. Isso não necessariamente nos diz que o texto é bom, mas nos diz que o texto teve um impacto importante. Eu acho que certamente não é o Taylor que inventa essa história, mas ele, de alguma maneira, nesse texto, consegue representar esses dilemas de uma maneira que movimenta a nossa imaginação. Eu acho que foi um pouco nesse sentido que a Helena havia a intervenção da Helena. Então, eu queria começar a discutir aliás, um pouco antes, falar que esse texto ele tem divisões muito concretas, né? Então, por exemplo,
na primeira parte do texto, ele está colocando a tese dele, que é a questão da autenticidade, a questão do reconhecimento, não é? E a questão da ideologia, de como isso acontece, etc. Né? Como é que é Hoje está na parte 2. Não. Ele vai falar da parte 2 sobre a questão da política do reconhecimento na esfera pública e não na esfera privada, né? Como isso é importante para a noção de identidade. Na parte 3, é uma crítica à ideia de Rousseau, que ele vai falar longamente do Rousseau, né? Isso alguém havia dito, foi o Rodrigo, né? Ao invés de partir lá do Hegel, que é Rousseau. E é engraçado porque o Charles Taylor, ele tem um livro sobre o Hegel, justamente, que é um livro que depois ganhou um prêmio sobre então ele é um filósofo, né? Ele conhece todo mundo, mas ele cita algumas pessoas que são pessoas, o Rousseau todo mundo conhece, mas ele cita um outro cara que é o Herder, que é um alemão importante, que influenciou muita gente, Wittgenstein. Ele está um pouco antes ali do nazismo. Ele realmente é Aí ele vai falar na parte 4, ele vai falar sobre o Canadá, não é isso? Ou é na parte 3? Na parte 4 ele vai falar sobre o Canadá. Ele examina o caso canadense, ele vai falar de algumas coisas interessantes. E no quinto ele recoloca a crítica, e nesse momento ele vai discutir justamente qual é a fundamentação dessas coisas e como que elas podem hoje, assim, fundamentações mais razoáveis, e como isso poderia, vamos dizer assim, sustentar hoje a questão do reconhecimento, a questão do reconhecimento de culturas, etc. Eu concordo com a Helena que esse texto ele é um texto que, assim, o que mais me chama a atenção é como ele mostra a dificuldade de todos os lados, a fundamentação desses tipos de qualquer uma dessas políticas. E como essa fundamentação ela sempre tem limites, ela sempre em algum momento falha. Então tá bom. Então, minha proposta para você, vamos discutir o que vocês colocaram. No final da aula eu tenho uma questão para discussão, que eu vou anotar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos começar, então, com a questão que a Helena colocou. Quais são os dois tipos de liberalismo, os quais ele está mencionando? Liberalismo tipo 1 e tipo 2. Eu passo a palavra para a própria. Eu posso usar o texto que está no final que você passou do que você passou pra gente, porque Claro que eu você achei pode. que ele... Tá, então deixa eu só chegar nele. Aqui. Tá. Eu vou ler o que está aqui, se alguém quiser acompanhar, está na página 117. Taylor descreve, que eu redescreverei, abreviando seu valor. O primeiro tipo de liberalismo está comprometido na maneira mais forte possível com os direitos individuais e quase como uma dedução disto, com um Estado rigorosamente neutral, isto é, um Estado sem objetivos culturais ou religiosos e sem qualquer tipo de objetivos coletivos, além da liberdade pessoal e da segurança física, bem-estar e segurança dos cidadãos. O segundo tipo de liberalismo permite um Estado comprometido com a sobrevivência e o florescimento de uma determinada nação, cultura ou religião, ou com um grupo limitado de nações, culturas e religiões, desde que os direitos básicos dos cidadãos que têm diferentes compromissos ou que não têm nenhum estariam protegidos. E aí, é isso, né? O primeiro privilegia a igualdade de uma forma que homogeneiza e que, como ele fala em uma parte do texto, não é uma igualdade neutra, né? É uma igualdade que prevê uma norma e que prevê que as pessoas estão fora da norma se encaixem nessa norma.
A gente pode falar de branquitude, de heteronormatividade, né? E o segundo tipo é esse que lida com essas diferenças, vendo elas, mas quando necessário, ele pode optar pelo primeiro tipo, ele pode optar por ignorá-las, né? Que é exatamente o que acontece no caso do Quebec. Então, acho que isso responde a pergunta. Mas, por exemplo, no Quebec, a população francófona não pode colocar os filhos nas escolas de língua que fazem são onde as aulas são ministradas em língua inglesa. A mesma proteção, a mesma exigência não é feita para as famílias inglesas. É aquele negócio, tratar os diferentes com diferença para que todos tenham. Porque eles argumentam que o francês precisa ser ativamente protegido, assim, que como o inglês já é a cultura anglófona já é a cultura dominante, né, principalmente por causa dos Estados Unidos, ela já está invadindo o Quebec. Então, eles falam que a pessoa tem que entender que para proteger o coletivo, às vezes é preciso abrir um pouco mão dos seus direitos individuais. Nesse caso, o direito de escolher para onde você vai mandar seus filhos. Você abre mão desse direito para poder garantir o direito das outras pessoas viverem em francês, porque se o francês não for protegido, né, o anglofonismo vai tomar conta. Essa é a lógica, pelo menos, que o povo usa lá. Eu morei um tempo lá, que a minha esposa fez mestrado lá. Isso tem um outro lado que às vezes vai além da proteção para a imposição. Os imigrantes que chegam lá são obrigados pelo governo provincial a saberem francês, e se eles não souberem, eles podem não ganhar o visto definitivo. E aí tem os cursos de francenização, que eles chamam, que são obrigatórios para quem está participando do processo de imigração. E aí, como fica? Como a gente justifica isso, Helena? Mas, tipo, como justifica a imposição? Porque é uma imposição, né? Sim, mas... Sim, não sei. Tipo... Essa é uma boa resposta. Não sei, até porque eu não sei se concordo, não sei se enfim. Professor. Acho que não concordo. Antes de você falar, deixa uma coisa que eu tenho percebido é que, e essa é uma coisa que esse texto eu acho que puxa a gente para esse tipo de reflexão, é que as pessoas com que eu converso muitas vezes defendem políticas de cotas, políticas para minorias culturais, etc. Todas elas eu sou a favor, primeiro. Mas o que eu tenho percebido é que essas pessoas não sabem justificar o porquê. E aí passa a ser um resultado do voluntarismo. Eu acho que é assim que deve ser. E se você coloca a questão desse jeito, o que você está fazendo é justificando o ponto de vista do outro que pensa diferente de você. Porque a base do argumento dele é a mesma. Eu acho que deve ser assim. Então, eu acho que a gente tem que... e muitas das vezes, quer dizer, esse exemplo que eu dei mostra que a falta de justificativa que a gente tem, ou às vezes uma justificativa mal pensada, ela pode ter consequências contrárias àquilo que a gente está defendendo. Rodrigo. Era mais ou menos nesse ponto que eu quero entrar. É porque, por exemplo, assim, por mais que ele coloque duas dimensões do liberalismo, ainda são ideias do liberalismo. Num eu tenho a perspectiva do indivíduo, né, único, e no outro eu tenho a do indivíduo enquanto grupo, né? Não é uma relação como se fosse oposta, por assim dizer, né? E aí, por exemplo, justifica a questão da linguagem.
é de fato uma dominação, né? Então, por exemplo, é me colocar enquanto grupo em oposição ao outro. Inclusive, não encaixa dentro da ideia do reconhecimento enquanto proposta, né? Que são das etapas do reconhecimento, né? Do tipo, do reconhecimento por igualdade e depois o reconhecimento pela diferença. Não se encaixa nisso. Eu acho que, inclusive, é um ponto negativo, né? Não um ponto a se dar exemplo do tipo, como, sei lá, um dever ser, mas de como é. E aí, por exemplo, são duas dimensões, é uma dimensão mais profunda da realidade do eu, né? Pelo menos eu encarei desse jeito, pensando dessa forma, né? Então, que aí vai um pouco com como você está falando, você acabou de falar, professor, das questões das políticas tipo, de reforço de identidade, etc., né? Afirmativas da falta de coerência para a justificativa delas. Mas, enfim, eu entendi dessa forma, essa diferença entre elas. Ok. Comentários? Eu também, eu Arthur? entendi esse negócio do Quebec aí. Eu também não sei se eu tô meio alheio, assim, a essa discussão aí. Mas, assim, o que eu entendi, pelo que eu vi, assim, parece, tipo assim, parece uma coisa bem pragmática, assim. Tipo, deve estar se vendo, né? Esse processo de cada vez menos gente falando francês, né? Cultura menor, cada vez, teoricamente, entre aspas, morrendo, assim. E aí se criam políticas diferenciais, porque se reconhece as diferenças estruturais das populações. Percebe que a quantidade de pessoas francofalantes naquela região está diminuindo e para manter isso, vamos tratá-los de forma diferente. Vamos dar uma prioridade, vamos chegar e falar. Porque até às vezes acaba sendo um tiro no pé, porque às vezes o cara que fala francês, ele quer que o filho dele fale inglês, e o cara tem direito disso, né? Mas, assim, ó, em vez de proibir esse cara de botar Isso o é o filho dele, ponto. Esse é o ele ponto. devia... Peraí, Arthur, Uhum, esse é o ponto. Porque uhum, isso viola os direitos individuais. uhum. Pois é, então, eu acho que em vez de, tipo assim, proibir o cara que faz isso, eu acho que ele devia dar bônus pro cara que não faz isso, né? Tipo assim, dar, sei lá, vaga na universidade ou qualquer coisa, criar putas universidades francesas, sei lá. Mas, assim, eu acho que, tipo assim, eu acho que esse é o ponto e eu acho que dá para fazer políticas não impositórias que vão nesse sentido, sabe? Tipo assim, por exemplo, chamar imigrantes de países que falam francês. Ou então eu chegar e falar, só aceito, que nem o Rafa falou, né? Só aceito imigrante que fala francês, né? Então, tipo assim, são outras formas de políticas não tão impositórias, assim, né? Mas eu ainda acho que, tipo assim, essa medida mostra bem, assim, tal como as políticas afirmativas mesmo, né? Tem esse papel de uma percepção diferencial dessa igualdade, né? Uma igualdade que ainda reconhece a diferença, né? Apesar de querer propor direitos iguais, dá E essa que é a coisa, na verdade, acabou não dando direitos iguais, né? O francês não pode botar o filho na escola inglês. Então, tipo assim, na verdade, não manteve o direito igual, né? Ele também não deu mais bônus para X ou Y, para facilitar a ascensão ou para afirmar alguma coisa. Na verdade, só proibiu, né? Que acabou que, na verdade, quebrou um pouco essa questão do liberalismo em si, né? Não só de reconhecer diferença, mas quebrou a própria liberdade em si, né? Pois é, mas olha só. Acabou de dar bônus. Isso leva a uma outra questão. Qual é a justificativa que a gente tem para proteger uma cultura? A Vai, existência professor. própria dela, né? A manutenção. Por quê? Uhum. Eu estou de É que nem acordo. Eu estou de acordo, mas o problema é como é que a gente justifica isso? Toda a parte Proteger final a do trailer verdade, né? do Taylor é sobre isso. Como a gente justifica que a gente vai proteger uma cultura? E que a Uhum. gente tem que ter políticas que violam direitos individuais para proteger a cultura, Uhum. para proteger uma cultura específica. Uhum. Não sei nem se acaba com os direitos. Tipo, ele, por exemplo, ele citou aquela coisa da luta dos Estados Unidos, né? Da movimento civil lá. Aquilo não foi uma luta por acabar com os direitos privados
dos brancos. Na verdade, aquilo foi uma medida de exigência de reconhecimento de uma igualdade ali, né? Então, aí políticas afirmativas, elas não foram, né? Pelo Pois é, menos mas é todo o para tirar, paradoxo. tá? Você reconhece a desigualdade, então, portanto, você está usando o valor de igualdade. Aí você tem que usar uma desigualdade, que você chama de discriminação positiva, para para contrabalançar os efeitos negativos da. E o ponto, eu acho, Arthur, é que o que se vê historicamente é que sem essas políticas, a sociedade, a cultura dominante simplesmente passa por cima das culturas minoritárias. E é por isso que a gente tem que proteger as culturas, né? Porque elas fazem parte do grande patrimônio humano, que a antropologia, por exemplo, se dedica a estudar, a guardar. Então, tudo bem, mas aí vamos pensar do ponto. Aí você já está no outro. Acho que você está numa outra perspectiva, né? Nós, como antropólogos, nós acreditamos que a diversidade cultural é importante. Uhum. O liberal também acredita, conquanto que não viola os direitos individuais. Uhum. O problema é que você passa uma linha, que é um pouco que ele vai discutir lá no final do tempo, com o caso do Rush, né? Que é será que isso é aceitável? Ele acha que Professor, não. mas isso, a meu ver, assim, não tem como ser considerado sem a participação da ciência. Então, tipo assim, tanto da sociologia como da antropologia, para chegar e falar exatamente isso que você falou. Chegar para o governo e falar, ó, governo, ó, senta aí, ó. É o seguinte, as pessoas estão fodidas, tem problemas estruturais que a gente precisa consertar. Bom, e aí, tipo assim, se não tiver isso, se a gente cair, né, que o liberal, né, o monarca fala que não precisa de cotas, né? Então, tipo assim, não é, né? Então precisa ter uma cadeira científica mesmo para analisar como gerir de Mas, forma mais. Arthur, deixe-me discordar de você. Hum. Você acha realmente que a ciência que tem que ter a última palavra disso? Isso é interessante, professor, essa discussão, porque os primeiros contatos que eu tive com esse texto, a gente sempre fica. Eu adoro porque é sempre muito instigante, né? A gente fica sempre muito pensativo. Mas aí dentro da teoria, né, do reconhecimento, isso tudo cai, né? Não tem essa organização posterior que define. Na verdade, é uma questão bem ulterior, né? Mas eu não vou responder essa pergunta, não. Vou deixar para o Arthur. O que você acha, Helena? A Helena está querendo dar palpite. Vai lá, Helena. Eu tô só ouvindo. Fiquem à vontade. Se eu quiser falar alguma coisa, eu juro que eu falo. Tá bom. O que você acha, Camila? Eu não sei, professor. Estou só escutando a discussão. Pois é. O que você Eu acha, acho que. Rafael? Vai, fala, Helena. Não, eu acho que, tipo, essa coisa que você falou conversa muito com a parte que ele falou que a gente atribui igualdade às coisas, né? De uma forma que acaba sendo. Que acaba não sendo legal, porque a gente não tá dando o real valor às coisas, a gente só tá dizendo que são iguais porque vem, né, de outro lugar. E que por algum motivo a gente considera isso como uma expressão genuína de respeito, né? Quando na verdade é bem paternalista, né? E eu não sei, e eu não estou conseguindo justificar, mas eu gosto da alternativa que ele dá, de em vez de atribuir as coisas como igual valor, você ampliar os horizontes e levar em conta também aquelas coisas. Não que elas tenham que estar em pé de igualdade, mas sim que elas também têm que ser consideradas. Isso é super interessante que você falou. Eu estava esperando que ia mencionar isso primeiro. E que ele está discutindo com o Gadamer, que tem tudo a ver com antropologia. Mas olha só, uma coisa que ele fala,
que ele diz é o seguinte, ele não diz que a gente tem que aceitar, ele diz o seguinte, que a gente tem que estar disposto a abrir-se para entender o outro, para ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é uma frase do Gadamer, na verdade, que eu estou aplicando ao termo, mas ele está dizendo isso também. Mas não significa que a gente vai concluir que a cultura ela tem alguma coisa que vale a pena ser mantida. E aí isso coloca um problema que ele menciona também, que é o problema com que critério você está utilizando para dizer isso. Vocês estão vendo que a gente só está entrando em encrenca, né? Essa foi só E aí eu quero passar, então, já que a gente está nessa história, vamos passar para coisa do Arthur, agora que ele abriu a câmera e a luz está tão bonita nele, vocês não acham? Eu não sei o que ele faz. A luz sempre dele está melhor que a minha. Eu estou com muita inveja. Mas o Arthur tinha falado, o reconhecimento engloba tudo. Toda forma de identidade depende do reconhecimento. O que vocês acham? Vamos começar com o André. André, o que você acha? Tá, eu acho que sim. E também, isso é até uma conversa que eu estava tendo ontem com o meu namorado sobre tombamento e sobre preservação de culturas e bens imateriais, né? E aí ele também perguntou sobre preservação de coisas vivas, né? Como, por exemplo, árvores, que, enfim, ele é da florestal, ele adora perguntar essas coisas. Aí a gente estava conversando e eu abri o site do IFAM para ir mostrando para ele os pontos que eu observo disso, né? E que está descrito. E aí ele, no IFAM, até fala sobre tudo isso que eles preservam, né? Por meio de tombamento ou registro, por conta de uma identificação, né? Justamente por eles enxergarem algo que caracteriza uma coisa peculiar, né? Então, eles justamente identificam ali no meio, por exemplo, uma construção que fala de uma época ou uma tradição que vai falar muito sobre um povo em determinado aspecto, né? E vai falar muito sobre a identidade daqueles, ou de um indivíduo ou de um grupo, né? Então, eu acho que sim, parte da identificação. Ok, o que você acha? O que você acha, Andrew? Olha, assim, de chute, assim, eu diria que sim. A igualdade requer o reconhecimento, né? Das diferenças, assim. Não dá para você presumir que todos são iguais sem conceder o determinado espaço para a expressão das diferenças, assim. Mas eu preciso de uma reflexão mais detida aí para dar uma resposta mais definitiva. Tudo bom, tudo bem, mas é isso que está dizendo o Rousseau, por exemplo? Não sei, Bruce. Segundo Taylor, evidentemente. E aí, Rodrigo? Ah, professor, o Rousseau você colocou uma pegadinha aí. Mas Mas é eu. claro, né? Você está achando que é tudo muito fácil assim? Então, eu, Não? eu sinceramente não consigo dizer a partir do que ele fala sobre o Rousseau. Eu não consigo lembrar se disso, mas eu tendo a dizer que sim. Numa perspectiva geral, a identidade depende em alguma medida do reconhecimento, né? Tipo assim, depende também de uma forma meio que dialógica, né? Então, nessa dependência também, não de criação, mas tem um diálogo, sim, tipo, que tem que acontecer sempre, né? Para acontecer a identificação. Mas o Pois é, Rousseau, mas olha eu só. deixo. Tem essa ideia do Herder. Você sabe o que eu me lembrei quando estava nessa assim? Eu me lembrei do texto do Goethe sobre o jovem Werther. Vocês já leram? Ok, então eu não vou falar nada, mas é muito interessante porque
Na verdade, está no começo disso tudo. Olha só, a ideia do Rousseau da subjetividade, de você fazer uma introjeção. Dentro de você que está o seu autêntico eu, e não aquilo que a sociedade te impõe como papel social. Olha que ideia libertadora, sob um certo ponto de vista. E aí ele menciona justamente o Herder, para falar o seguinte: cada um de nós tem um jeito original de ser humano. Cada pessoa tem sua própria medida. Olha que ideia também legal. E aí como fica? Mas aí, professor, acho que essa é a questão do diálogo, né? Tudo bem. Aí eu lembrei da questão da natureza, né? Que é dado pela natureza e a gente percebe sim em nós mesmos e etc. Só que aí eu acho que vem o ponto do reconhecimento, que é a gente tem, né, essa ideia que é nossa mesmo, é interno, isso é nosso, mas a gente sozinhos não temos ferramentas para interpretar isso. E aí que vem a ideia do reconhecimento. Eu interpreto a minha essência através do diálogo com a essência do outro, que é uma discussão antiga, né? Mas, enfim, para mim a saída é essa. O que eu queria enfatizar aqui é que você tem claramente aí uma oposição entre indivíduo e sociedade. Vocês reparam? Vocês conseguem concordar comigo? Por lado, essa ideia da você olhar a sua própria medida, você olhar para você mesmo, e a partir daí você criar a sua identidade como algo que Por outro lado, a ideia de que, olha, a sua identidade é construída na relação dialógica com os outros. Ou seja, você está pressupondo a sociedade para você falar de você mesmo. Ou seja, o que eu sou depende do olhar do outro sobre mim. Perfeito. Professor, eu entendo assim que, tipo, na verdade, eu acho que, tipo assim, um não anula o outro, na verdade, né? Eu acho que, tipo, existe como se fosse esse... que na verdade, eu só consigo... foi mal, mas eu só consigo responder isso a partir de Lacan, né? Porque existe, tipo assim, pode existir até algo de um real ali, algo que não foi ele, que está para ser, que ainda está por vir de uma simbolização de si, que a gente está sempre simbolizando a nós mesmos. E essa relação sujeito e todo, né, sujeito e grupo, sujeito e família, sujeito e ciclo, vai ter essa coisa englobatória, né? Você nasce como filho de alguém. Você cresce sendo aluno de alguém, sendo, sei lá, alguém para um grupo. E aí que é a virada, né? Você entra, né, para Lacan, você entra na clínica com desejo de reconhecimento. Você sai da clínica com reconhecimento do desejo. Ou seja, reconhecimento desse vazio que é como se fosse um real, é algo que está para além da linguagem. Por quê? Porque é exatamente isso. A gente usa os próprios termos da sociedade, do outro, para nos nomear, né? E isso que está nessa relação do reconhecimento. Eu sou aquilo que o outro nomeia de mim. E aí por isso que tem essa questão da inferiorização, de acreditar acreditar que eu sou isso, que o outro quer de mim, coisa e tal, coisa e tal. E é exatamente no momento que eu paro de usar não é nem que eu paro, mas assim, que eu faço um esforço de simbolizar algo que está para além dos significantes do outro, que aí cai um sujeito. É entre um significante e outro. É quando pula de um significante para o outro que cai ali algo que seria do sujeito inconsciente, que seria algo muito próprio. Seria algo dessa autenticidade. Tudo bem, Arthur, mas o Lacan faria sentido, por exemplo, na Idade Média? Na Grécia? Não. Nos anos 1800? Não para o Então, cara qual é o daquela ponto? época, mas dentro que tem linguagem, eu acho que faria. Pois é, mas olha só. O nosso problema todo está em universalizar as coisas. Esse é que é o problema. Uhum. E o indivíduo, quando ele se pensa, quando a gente pensa a partir do indivíduo, a universalização, a gente já viu isso, é um desdobramento quase natural. Por quê? Se vale para o indivíduo, se todos os indivíduos são iguais, vale para um,
Se vale para um, então vai valer para o outro, certo? Se vale para um, então vale para todos. Então, portanto, que vale para um é universal para todos. E Acho que não. hum, Porque eu acho que, assim, é exatamente na medida... Então, tipo assim, chega um grupo e fala, eu acho que um Estado é assim. Pum, a maioria concorda, pronto. O Estado é assim, todo mundo tem esse Estado de direito. Só que aí o que acontece? Com o tempo, vai se perceber que esse Estado de direito, ele é opressor em alguns sentidos para certas pessoas. O que vai acontecer? O movimento identitário vai começar a nascer, a partir dessa homogeneização, vai começar a nascer uma parte de pessoas que não se identificam com essa identidade e vão buscar uma nova identidade, um novo movimento e uma nova formação de grupo mesmo e de que identidade. toda sociedade tem conflito, você tem razão. Mas que esse conflito seja percebido por essas sociedades como uma questão de identidade já é uma outra questão. O ponto é, a gente pode perceber tudo a partir... Eu vou dizer o que eu penso. Tudo isso são ferramentas que a gente tem para pensar o mundo. Lacan, Dumont, Taylor, Zimmel, tudo isso que a gente está lendo agora são ferramentas que a gente tem para pensar o mundo. Que podem ou não, vamos dizer assim, fazer sentido dependendo do contexto. O problema está em tentar universalizar essas ferramentas e dizer que elas valem para tudo em todo lugar e acabou. Então, um dos problemas do indivíduo, e aí voltamos ao texto do Taylor, dizer que duas coisas. Eu estou perdido aqui, peraí. Se essa questão de pensar a partir da identidade não é uma imposição da cultura hegemônica ocidental? Da cultura ou na cultura? Da cultura hegemônica. O que você acha, Rafael? Pode fazer de novo a pergunta, como perdido, ainda estava pensando numa pergunta que você fez há tempo. Assim. Olha só, tem uma discussão no texto que uma parte, o liberalismo que vai admitir a proteção de identidades, de questões substantivas, né, que é o liberalismo tipo 2, que a Helena tinha mencionado, ele vai, em parte, argumentar que, ou na sua posição limítrofe, vai argumentar que o outro liberalismo de tipo 1 não é neutro. Que ele tem imbuído nele uma certa, vamos dizer assim, concepção do que seja o indivíduo, que não se aplica a toda a sociedade. E agora eu estou perguntando se esse debate também não é uma imposição. Eu acho que você disse antes, né, de fazer essa pergunta, que acha que não se aplica a todo indivíduo, eu acho que também não se aplica a todo o tempo. Quando você perguntou mais antes sobre traçar uma linha, eu acho que ninguém tem o direito de traçar essa linha. Eu acho que essa linha tem que ser porosa. E quando chega um movimento identitário e fala que tem algo errado, eu acho que o debate tem que ser reaberto. Ok, o que vocês acham? Eu acho, professor, tem um ponto muito interessante que ele coloca assim, né? Que a Idade Moderna não cria necessariamente essa ideia de reconhecimento, né? A única coisa que ela faz é mostrar as condições para levar uma tentativa ao fracasso. Que aí eu acho que entra mais ou menos nessa conversa. Porque, primeiro, a gente coloca, por exemplo, a questão legal. Né? A gente vai colocar, por exemplo, questão de políticas afirmativas e etc. e tal. E aí a gente entra um pouco no que o Arthur Rafa falou, dessa questão da temporal, né? Por exemplo, uma lei que faz sentido hoje pode não fazer daqui 2 anos, daqui 10 anos. Então, aí qual é o limite e quem cria isso? E aí entra outro ponto, que é o negócio da efervescência de grupos culturais, né?
enfim, que aí vai dizer, quem vai dizer o que é ou não uma pauta identitária? Porque a gente tem aí a ideia do apagamento, né? Que vem da questão do não reconhecimento também, que a gente coloca no plano, né? Do tipo, e aí, por exemplo, quem vai definir o que é ou não, né? Uma cultura emergente que precisa de reconhecimento, assim, no caso, não precisa todos, né? Tem que ter reconhecimento, mas e aí, de que forma se dá isso, né? Aí, por exemplo, a gente tem a questão, eu concordo que é opressivo, porque, e aí é a contradição da coisa, vai ser sempre opressivo em alguma medida, porque não tem como a gente universalizar de fato isso, né? Tipo, a gente não tem a percepção total das coisas. Então, de uma forma ou de outra, sempre a gente vai ter uma limitação de horizonte, né? A gente não vai ver algum grupo ali ou outro e vai achar que tá tudo bem. E aí, tipo, no geral, eu acho que o problema é esse. A gente não tem solução, é tentar chegar o mais longe possível. Ok. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam? Eu acho que sempre que você tenta nomear alguma pessoa ou grupo, vai ter algo que falta. E é exatamente essa falta que vai dar uma brecha para uma nova emergência identitária. Ah, tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, então. Vocês acham realmente que, veja, de novo, o conflito sempre vai existir. Sociedade é conflito. Está lá o Zimmel, que não me deixa mentir. Eu queria ler esse texto, mas eu só, se alguém tiver, por favor, passa para mim a luta. Eu só tenho esse texto em inglês e espanhol, mas é um texto absolutamente, acho eu, central. Mas, enfim, voltando, fecho parênteses. O conflito sempre existiu. Se não fosse a política de identidade, ou seja, a pergunta é, será que essa política de identidade que fomentou esse conflito, ou ela é a linguagem pela qual o conflito agora se aparece para nós? Eu acho que sempre existiu e agora a gente está criando novas ferramentas para analisar isso. Ok. O que vocês acham? Rodrigo? Ah, não sei. Eu acho que é a condição. Eu acho que é mais ou menos isso. É só a forma como ela se apresenta, de uma forma, assim, formalmente dizendo, né? É como a gente encontrou de dizer, a forma que a gente encontrou de dizer isso. Por exemplo, as desigualdades e as diferenças sempre existiram, né? Então, dentro de uma composição, sei lá, estatal, societária, etc., foi assim que a gente encontrou, até pela questão das disputas políticas, né? Que aí acho que é outra coisa que entra também. Porque percebam o seguinte, o Trump, a direita do Trump, está muito próxima a dizer que isso é a cultura deles, como eles pensam assim, a narrativa deles, eles precisam ser protegidos, porque... E aí, como fica? Não entendi essa coisa do Trump. A ideia de identidade vamos dizer assim, ah, é um instrumento na mão das minorias, que se veem oprimidas pela maioria. Por quê? Porque a maioria ela pode argumentar, por exemplo, que o tipo de liberalismo que eles têm é um liberalismo de tipo 1. Mas eles podem fazer, por quê? Porque, para eles, os valores que eles acalentam já estão representados Uhum. nas leis, na maneira, nas políticas de Estado, etc. Então, para eles, isso é invisível. Então, a minoria diz assim, olha, tô, eu preciso de uma proteção. Vocês não podem vir aqui e nossa cultura merece reconhecimento. Ok. O conflito por terras indígenas do Brasil é muito antigo. Ele é anterior à política de reconhecimento.
com outros argumentos. Enfim, fecha parênteses de novo. Agora, a direita está utilizando esses mesmos argumentos a favor dela. Por exemplo, outro dia eu vi uma dessas moças que está indo para a cadeia, vai passar um tempo na cadeia, porque apoiou o Trump, ou invadiu lá o Congresso, enfim, fez alguma coisa assim. E ela estava falando assim, não, isso aí é a narrativa de vocês, a minha narrativa é diferente. Temos que proteger Por que a gente não... A gente tem que proteger a bandeira confederada, isso faz parte da nossa história. O nazismo, então, tem direito à expressão? Por quê? Porque é uma minoria, você é oprimido por essa sua perspectiva liberal de achar que... E aí, como É o embate de narrativas, né? Mas isso aí é dialética pura, professor. Tipo assim, por exemplo, eu tenho uma tia que ela chega para mim e fala: ah, não, porque vocês da esquerda, né? Já junta todo mundo, vocês da esquerda, né? Esses comunistas, fica aí enchendo o saco porque agora eu não posso nem mais fazer uma piada, que aí eu já tô errado, já sou um monstro e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. E ela tá ali mostrando uma narrativa dela, exigindo um direito dela, falando: olha, não é porque eu sou branco que eu não tenho direito de fazer piada com branco e com outras etnias e qualquer tal. E, tipo, ali ela está assumindo uma identidade e um direito. Eu sou uma pessoa X e eu tenho o direito de fazer Y, fazer uma piada, por exemplo. É politicamente incorreto. Só que essa narrativa, ela fere muitas outras. E é aí que vai acontecer a dialética, seja num tribunal onde os dois vão se ouvir igualmente, com o juiz prestando atenção, ou então pode ser na rua, pode ser um bolsominion um cara que vai lá, velho, na cara da enfermeira gritar, né? Aquilo é dialética, aquilo é uma forma de realizar um conflito. Então, olha, peraí. quando a gente vê o conflito, dialética significa a divisão do mesmo. Ou seja, para haver dialética, tem que haver depois uma síntese em algum plano, que é num plano superior. Que síntese é possível nesse caso? Entendeu? Eu concordo com o que você está dizendo, é o conflito. Agora, qual é o ponto? O ponto é que simplesmente isso se transforma, ou seja, essa linguagem da política de identidade está sendo tomada por aquelas culturas, sociedades, grupos contra os quais essa política se construiu. E aí o que sobra? Professor, e é isso, é muito interessante a gente pensar, por exemplo, essa guinada dessa direita extrema no Brasil, para justamente pensar sobre isso. Os campos que, por exemplo, os grupos hegemônicos ocupam e levantam a bandeira de uma perspectiva de minoria, que é muito interessante pensar nisso, porque, por exemplo, a gente pensa nos movimentos de rua de direita, que, por exemplo, historicamente, o movimento de rua é um movimento de esquerda. Por quê? A rua é público. A rua é onde entra aquela questão também da casa e da rua, né? A rua é esse lugar de todo mundo, é o lugar do perigo. Então, historicamente, quem está na rua são, né, populações marginalizadas ou que dependem dela necessariamente. E aí você tem uma inversão monstruosa nesse sentido, né? Por exemplo, com as manifestações de rua de extrema direita que aconteceram no Brasil. E aí, tipo, é muito interessante pensar isso, né? Do tipo... aí, enfim, eu fiquei pensando que é um pouco o debate que o Honneth faz com a Fraser, né? Que aí eles partindo, tá? A gente tem primeiro essa ideia da identidade, que eu acho que é a que a gente está discutindo ainda, e que é muito complicada, e depois vem a do direito por igualdade e direito por diferença, né? Que é, por exemplo, se eu não me engano, a Fraser vai colocar que essa diferença a gente tem que ser pautada pelo Estado. É o Estado que tem que fazer essa separação e fazer esse controle. Por quê? Porque, de fato, vão ter grupos que não querem perder direitos, por exemplo, ou não vão perder direito, mas acham que vão perder porque um outro grupo vai ganhar uma série de direitos e garantias. Então, beleza. Como acontece, por exemplo, hoje com a ANP.
um monte de filhos de classe média se viram, ou pensam que se viram, alijados de um lugar na UNB. Por quê? Por causa das cotas. Ninguém leva em consideração o número de vagas foi aumentado para, inclusive, acomodar as cotas. Mas isso não faz parte do horizonte dessas pessoas. E eles vão dizer que, olha, nós é que somos discriminados. É difícil, né? Tem outro ponto, professor, que é muito interessante, principalmente você que trabalha lá no Congresso, da questão dos cultos religiosos, né, nas salas vagas no Congresso Nacional, que é muito interessante, porque tinha toda a discussão do uso do espaço público para a celebração de cultos religiosos, né? E aí, beleza, a gente tem toda a questão tradicional do Brasil, a questão de religião, em que, por exemplo, a gente tem as religiões dominantes, assim como a gente tem grupos dominantes, e, né, as religiões, né, que estão ali meio que na margem, não tem esse direito de expressão, né, de culto e tal, em espaços públicos. E aí cria-se, né, a ideia de abrir o espaço para isso na Câmara. Por exemplo, talvez eu possa estar falando coisa que vai um pouco além do que eu sei de fato, mas talvez você possa ajudar, professor. Que, por exemplo, tem celebração de cultos evangélicos no Congresso Nacional. E, por exemplo, se eu não me engano, teve tipo assim, teve um evento, né, que foram celebrar um culto de religiões de matriz africana, e aí deu muito problema. Porque, enfim, trazendo tambor, trazendo os instrumentos, né, da musicalidade, da própria religião africana no geral. Mas E aí, enfim, você vai encarnar um santo no Congresso, já imaginou? Uma pomba-gira? exatamente. E aí, olha o quanto isso é interessante, porque exatamente como você falou, essa ferramenta que era para dar direitos, não dar direitos, mas garantir minimamente, né, o reconhecimento Era um instrumento de de luta, né? identidade, Contra a exatamente, contra o opressão. sistema, né? Assim, o sistema hegemônico. Mas, enfim, é muito interessante pensar nisso, né? Eu fiquei muito, assim, dessa inversão de fato, né? Eu Ok, acho que vamos. isso, na verdade, desculpa, professor, só um adendozinho, eu acho que, na verdade, isso fura o discurso, né? Esse liberalismo que se prega uma igualdade homogênea, né? Que todo mundo tem igual valor, né? E aí, então vamos fazer negócio de religião. Aí, velho, porque todo mundo tem direito igual, então todo mundo pode ir. Só que aí vai lá, tem o evangélico, tudo bonitinho, legal, tranquilo. Só que aí chega a de matriz africana, aí dá mó treta, galera, como assim no meu congresso, né, vai ter coisa de matriz africana? É, Isso aí fura o discurso. Isso aí mostra que, na verdade, esse discurso estruturado aí de que todo mundo tem direito igual, na verdade, não tem. Então, e é exatamente a superação desse discurso homogêneo que é exatamente reconhecendo essas diferenças. pois E é, mas aí olha só, você engloba tem isso. razão, idealmente. Mas como a gente está numa fase em que não tem mais justificativa, tudo é narrativa, você tem a sua, eu tenho a minha, você. Quem ganha? Hã? Então, Quem portanto, ganha? Uhum. não tem um plano superior no qual eu possa discutir, argumentar que, não, essa é a sua narrativa. Uhum. Para mim não cola. E aí, o que que acontece? Percebe? É Uhum. como, é como, é um, é um pouco esse fenômeno, como eu vejo, esse fenômeno do YouTube não, das redes sociais na política, Uhum. das bolhas, que é a coisa que a gente discutiu na primeira aula, né? Das bolhas. É a ideia de que Uhum. não tem um plano onde a gente pode se encontrar. Uhum. Pois é, professor, mas aí a gente entra no que é um dos maiores perigos agora dessa época que a gente está vivendo, que é a questão da pós-verdade, que acaba caindo num niilismo científico, né? Eu posso falar tudo que eu quiser, eu tenho o direito de O falar que seu, vacina a mata sua, a sua crença na ciência é muito legal, Arthur, mas eu divido dela. Eu não acho que a ciência não tem nada a dizer a esse respeito, Será porque, que não tem um ponto de basta? Qual é o ponto de basta? mas Essa é a não é pergunta, isso, é então. porque ao você dizer que a ciência vai resolver, você está estabelecendo, você está retomando a coisa mais antiga no Brasil, de achar que só os bacharéis, que era de Uhum. direito, né? Os bacharéis do Uhum. direito, não de direita, do direito, que também era de direito, mas tudo bem, do direito,
eram capazes de falar sobre a sociedade, porque eles tinham, os outros eram incapazes. E aí justifica um monte de coisa. O povo não sabe votar, é aquelas coisas que a gente já ouviu. Então, o que eu acho é que, no máximo, a gente é uma voz no debate. Se a gente vai fazer ou não sentido para o outro, não depende da gente. Aliás, depende da nossa capacidade de colocar as coisas de uma maneira interessante. Diga, Rodrigo. Sobre isso, aí, por exemplo, a Nancy Fraser traz uma perspectiva de possibilidade, né? Tipo assim, eu acho bonita, mas a aplicabilidade, eu não sei. Enfim, no final das contas, ela fala que, enfim, a ciência não vai resolver isso, porque a ciência, de fato, não tem instrumento para fazer isso. Não tem nada, não E tem nada a ver com ela. Pois é, e são coisas que vão bem antes, na verdade, né? O problema é bem anterior. Aí, por exemplo, dentro da perspectiva dela, né, é esse nosso problema de encontrar, sei lá, esse denominador comum que o Arthur comenta, que talvez a ciência pudesse ser a base, está na nossa infância, que vai muito do que você estuda, Arthur. Que é, por exemplo, é o abandono parental que implica na nossa dificuldade de compreender eu enquanto, né, indivíduo que tem características próprias e o outro enquanto indivíduo tem características próprias e depois o surgimento de um eu que não é mais igual e que não pretende e não quer ser mais igual, porque ele já é igual. Ele pretende agora ser diferente. Então, e aí esse é o problema. Na pesquisa dela, no que ela diz, a gente ainda está no processo de reconhecer o outro enquanto indivíduo. A gente ainda não consegue fazer isso. Então, reconhecer o outro como diferente é um absurdo. A gente não tem essa propensão. Por isso que, por exemplo, os grupos vão sempre se atacar. Porque eu preciso identificar o outro como diferente, reconhecer que ele é diferente de mim e que, por ser diferente, obviamente, ele tem outras demandas e que não tem nenhuma relação comigo isso. E, enfim, aí ela fala, ela dá uma perspectiva de que o Estado deveria ter um controle maior sobre isso, que aí seria uma questão de educação mesmo, tentar, aí, enfim, que é bem amplo, é muito louco, tipo, é bem gigante, mas o tipo, deixar esse processo aí, por exemplo, não tem nada a ver nem com o Estado, por assim dizer, porque essa é a primeira infância, é todos os pais, né, que é todo esse carinho e afeto que vai me formar enquanto indivíduo, tipo, reconhecer meus direitos e minhas diferenças, tá na família. E posteriormente, a essa criança saudável vai para a vida social saudável e vai desenvolver políticas saudáveis de igualdade e diferenciação. Mas, enfim, é muito bonito, mas não sei, sei lá, são coisas de 100 anos, 200 anos. Tá, olha só. O nosso tempo está acabando, então eu queria mencionar algumas coisas. Eu queria dizer que eu gostei muito da frase que o Andrew falou. Quer dizer que o não reconhecimento é um passo anterior para dizer que você não precisa existir, né? Eu achei bem legal essa frase. E eu também... eu queria... que é uma coisa que o Rodrigo havia dito também, está relacionado com ele, mas não é a mesma coisa, que a ausência de reconhecimento não é neutra. É como a gente estava discutindo a Afronésias, né? Não agir numa questão ética é uma decisão ética. É diferente de não agir na técnica, onde o resultado é neutro, digamos assim, entre aspas. Ou seja, então, não reconhecer é uma atitude política, não é uma atitude neutra. Eu queria discutir duas coisas, né? Eu também queria chamar a atenção para uma questão que o Arthur colocou, que eu acho uma questão muito legal, que é, podemos formular nossa própria noção de eu? Será que nós temos que escolher sempre um autor importante para dizer isso? Eu acho que eu não quero discutir essa questão hoje, porque a gente já está terminando o tempo, e a gente pode discutir lá, na verdade, em todas as aulas que a gente tiver daqui para frente. Mas na aula que vem, eu queria que você chamasse atenção para isso, para a gente poder retomar essa discussão. E agora eu queria discutir duas coisas muito simples. Primeiro, as hierarquias sociais desapareceram? E segundo, qual é a relação disso tudo com o individualismo? Essa foi uma pergunta do Rafael. Bom, a última é a minha. E aí? O que vocês acham?
Eu ia começar com o Rafael, mas o Rafael hoje está meio passado, né, Rafael? Mas eu posso responder essa. Eu acho que não desapareceram e que algumas identidades são mais reconhecidas por causa do poder que elas colocam sobre as outras. Ok, vamos lá. E aí, Acho que é Andrew? isso, né? Tem Tá bom. todo... Ah, desculpa. Pode ir, pode ir. Ô, Andrew, o que você acha, Andrew? Eu acho que não, nem as hierarquias desapareceram, nem a importância delas assim na sociedade. É, isso tanto em casos isolados, né, onde ainda persiste uma hierarquia muito clara, quanto em casos mais abrangentes, onde, sei lá, o próprio ato de você, sei lá, conseguir pagar um bom advogado, conseguir pagar uma fiança, distribui uma ideia de que o próprio direito igual não é tão igual assim. Se você pode, com interferência econômica, atuar sobre eles de maneira diferente. E você, Helena, o que você acha? Eu acho que não, e que conversa muito com o que você falou de ver a identidade como uma linguagem do que os conflitos se manifestam, né? Eu acho que a hierarquia social já foi baseada em outras coisas e hoje ela é muito baseada em identidade, né? Então, as pessoas que têm identidade perto da norma, perto do que eles consideram certo, estão acima da hierarquia. E eu acho que eles também, que hoje em dia a gente considera coisas que talvez antigamente não fossem consideradas identidades como identidades, né? Que você vai ver, inclusive, as classes sociais como identidade. E eu não sei se anteriormente elas seriam consideradas, talvez elas fossem tratadas a partir de outra categoria. Então, Rodrigo, eu tinha te cortado, desculpe. Ah, não, eu cortei todo mundo, desculpa. Se tu quiser colocar a gente para falar, professor, é porque eu costumo falar muito mesmo, então tudo bem. Vai lá. Eu vi que você está ansioso. Não quero que você fique ansioso. Não, pois é, eu concordo, assim, eu acho que, na verdade, não existe essa questão de fim da hierarquia, né? A gente existe uma superposição dela, na verdade. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão, né, da realeza, a gente tem um- uma sobreposição da burguesia, por exemplo, né? Então a gente começa a perder um espaço em relação a um outro que ganha um espaço. Então, de certa forma, as hierarquias nunca vão deixar de existir, né? E aí, tipo, interessante que a Helena falou, que eu fiquei pensando essa questão de alguns grupos estarem acima da hierarquia, né? E não sei, eu fico pensando como, na verdade, duas hierarquias que coexistem, né? Tipo, as hierarquias dos dominantes e as hierarquias dos subalternos. Que aí, não sei, são duas lógicas que para mim são diferentes. Não estão no mesmo plano, não é como se um tivesse acima ou abaixo, são realidades próprias. Uhum. E... Bom, eu já vi que Rodrigo, nenhum de vocês tipo, sabe o que é acima hierarquia. na hierarquia, não acima da hierarquia. Não, sim, eu entendi. Foi um pensamento meu. Tipo... Ah, tá, entendi. Então, isso me leva a uma outra questão. Nenhum de vocês entendeu o que é hierarquia. O ponto todo é a dificuldade, já estava lá no Dumont, a dificuldade de uma sociedade de ideologia individualista lidar com a questão da hierarquia. Ou seja, no fundo, quando vamos dizer assim, o liberalismo de tipo 1, né? A gente concorda que o liberalismo de tipo 1 também tem valores. Só que eles invisibilizam esses valores e não pensam como valores, né? O que ele está se opondo ao individualismo de tipo 2 não é que o indivíduo tenha liberdade de agir como ele quiser. Isso já está lá no Mill, John Stuart Mill, on Liberty, que ele vai sugerir justamente que uma sociedade liberal ela dá maior liberdade para os indivíduos, e isso vai levar ao quê? Eles a se colocarem de maneira diferente, a pensarem de maneira diferente. Isso vai aumentar as possibilidades humanas. É uma frase muito bonita. Então, um liberal de primeiro tipo não tem nenhum problema em dizer o seguinte: olha, isso é uma questão de cada um faz o que quiser. Cada um tem o seu próprio bem, cada um vai procurar a sua própria boa vida,
E se ele quiser viver como Mormons, ele pode viver como Mormons. O que não pode acontecer é eles quererem colocar nas regras que regem o nosso acordo questões substantivas de proteção o que o liberalismo 2 está dizendo é justamente que isso é uma questão, isso é wishful thinking. Porque por detrás dessa aparente liberdade, o que você está fazendo é uma forma de opressão. Por quê? Porque o indivíduo passa por cima de todo mundo, né? Então, e por mais, essa ideia ou seja, faz parte, é uma dificuldade que a própria ideologia individualista tem de lidar com a ideia de hierarquia. Que, no fundo, a hierarquia não é hierarquia de mando. Isso o Phil Dumont descobre lá na Índia. O que é hierarquia? É uma ordem de precedência. O individualismo, ele iguala para separar. Essa é a frase do Dumont. Já a hierarquia diferencia e relaciona. Nenhuma das... Então, classe social, qual é a diferença? A Helena tinha mencionado, classe social, ela não é algo... para você falar em classe, você já está pensando a partir de uma ideologia individualista. E aí você pode pensar, só um instantinho, Arthur. E aí você pode pensar, o problema é o seguinte, qual é o lugar, qual é o seu lugar na sociedade? O problema é que uma ideologia de tipo individualista vai falar assim, olha, o lugar é a sua decisão, é a sua vontade, é o seu... Mas, ao mesmo tempo, existe uma série de mecanismos sociológicos para reproduzir a ideologia dominante que passam por cima da diferença, como se fosse um... Não sei. Últimos comentários, vai, já estamos... Vamos fazer uma última rodada. Comentários breves, por favor. Temos poucos minutos. Vamos começar com o Rafael. Rafael. Eu fiquei bem satisfeito com a aula de hoje e com vontade de terminar de ler o texto, porém não sei se vou ter tempo, espero que tenha, porque quinta já temos aula, outro texto, né? Ver se eu consigo recuperar em algum momento. Essas nossas aulas são muito próximas uma da outra. O professor fica passando feito um rolo compressor por cima dos textos de vocês, né? E você, André? Comentários? Eu gostei também da discussão, anotei muita coisa, mas acho que hoje eu não tinha tanto assim a contribuir. E as minhas maiores anotações iam demorar muito, assim, ia depender de muito tempo. Então, acho melhor eu não colocar nada por agora. André, você? Professor, eu gostei muito dessa discussão. Acho que ela fortalece muito a nossa capacidade de pensar mesmo sobre a sociedade, nossas posições políticas e tal. Acho que vou tentar terminar de ler o texto também para aprofundar mais na ideia. E assim, gostaria de Essa é uma grande discussão. Essa é uma grande discussão. Você gostaria de voltar a esse assunto, né? Assim, mas eu imagino que os outros textos abrirão espaço também, né, para essa discussão. Sim, sem dúvida. Arthur. Também adorei a discussão, acho que espero que a gente esteja sempre rondando, porque na verdade essa discussão ela botou mais um elemento, né, que é a questão do reconhecimento nessa relação eu e sociedade, né, que não é barato isso também. Eu achei uma pergunta fenomenal que você fez, sim, achei bem profunda, assim, qual é o seu lugar na sociedade, né? E tipo assim, para além desse homogêneo, né, desse todo, dessa massa, como é que você se diferencia disso para ser você mesmo, né? Eu acho que essa pergunta está dentro da sua pergunta, né? Qual é o seu lugar na sociedade, né? E como é que você solta os seus grilhões de escravo em relação à cultura
na medida que você se torna um sujeito não individual completamente, porque isso aí também não existe, mas assim, de busca pela sua falta e não pelo preenchimento que os outros te trazem. Né? Isso Rodrigo, também... seus comentários. Eu gostei muito, professor. E aí, junto com o que uns colegas falaram, né? Depois de ter a perspectiva de reconhecimento, acho que qualquer texto que a gente for ler, a gente vai conseguir fazer um diálogo. Então, eu adorei. Adorei a aula. Helena, e você, Helena? Eu também, eu gostei muito do texto, acho que foi um dos meus preferidos até agora. Gostei muito da aula, gostei muito da discussão. E gostei muito dessa coisa no final, que eu acho que todo mundo tava pensando em hierarquia, assim, bem no... Não sei, bem no significado do dicionário. E você trouxe essa coisa do Dumont, que eu acho que talvez a gente tivesse deixado para trás, então achei super legal. Se vocês quiserem, a gente pode ler. Tem um texto bem curtinho do Dumont, está lá no Pós-Fácil de São Paulo. É um texto difícil, está traduzido, mas ele é curtinho, então dá para a gente explorar numa aula, que é justamente sobre hierarquia, justamente sobre essa diferença entre hierarquia, entre a sociedade individualíssima. Vou esperar um pouquinho mais para frente, quem sabe a gente pode dar uma olhada. Henrique, você quer dizer alguma coisa? Não, eu gostei do debate e tal, eu vou ler o texto. E também eu achei interessante, tipo, pensar também como que acontece essa diferenciação sendo, tipo, a linguagem é utilizada nisso, sim, mas eu não desenvolvi esse pensamento ainda, eu vou ler o texto e eu falo. E você, Ana Luísa? Eu também gostei, professor, da discussão, achei que está interessantíssima. Essa questão da ciência que você falou acho que com o Arthur, muito boa também. E é isso. Tá bom. Lucas, você quer falar alguma coisa? Acho que o Lucas trabalha, né? Ele não pode falar. Bom, tá bom. Então, gente, eu vou encerrar por hoje.